O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas e na aula de hoje vamos falar sobre a Semana da Visibilidade Bissexual com Érica Nicásio, educadora e ativista bissexual. Boa tarde, eu me chamo Érica Nicásio, atuo no movimento LGBT aí uma média de 20 anos. Começo ali dentro do movimento estudantil, no movimento secundarista, e dentro desse movimento eu começo a me entender enquanto uma pessoa da comunidade LGBT, não me entendia ainda especificamente qual das letrinhas eu fazia parte, mas já me entendia nesse lugar, e foi a partir daí que eu fui construindo a minha identidade política, mas também a minha identidade enquanto um indivíduo, enquanto uma sujeita que fazia parte de um corpo de atuações políticas na luta por direitos. Então, ali ainda secundarista dentro do movimento estudantil, na União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, nós estávamos debatendo o que na época era chamado de kit gay, né, que estavam tentando implementar o kit gay nas escolas. Foi logo no início, quando a gente estava montando uma cartilha de orientação sobre o que era a população LGBT, o que nós lutávamos, onde os nossos corpos estavam dentro da educação e quais eram as nossas dificuldades de acesso e permanência. E aí surgiu esse fake news, e eu, dentro da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, junto com vários outros companheiros e companheiras que também pautavam isso a partir dos seus corpos e das suas vivências, eu entendeu que era importante a gente estar tentando levar esse diálogo para a juventude. Essa pauta já era muito mais avançada na Uni, né, dentro do movimento universitário, pela questão da idade, pelas próprias vivências do meio universitário, e a gente teve uma audácia de tentar fazer isso dentro do movimento estudantil secundarista, que foi muito difícil, não se teve um corpo, uma adesão muito grande inicialmente, porque era um campo ainda muito delicado, especialmente para nós da esquerda, né? Especialmente para nós do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, que somos atacadas cotidianamente com as pautas mais progressistas quando resolvemos colocar nesse campo. E aí, dentro do movimento estudantil, eu transiciono para o movimento de juventude, e aí no movimento de juventude eu vou para a juventude do PT. Na época eu morava na Paraíba, fui secretária de juventude do PT de João Pessoa, e em diálogo com os movimentos sociais, trabalhei com essa pauta também, e aí já nesse lugar ativista, já me entendendo enquanto uma pessoa desse segmento, mas ainda também formando a minha identidade política, que aí eu vou entrar um pouco mais sobre esse assunto mais na frente, mas ali naquela descoberta de que eu também gosto de mulheres, então eu sou lésbica ou eu não sou lésbica, o que eu sou, e na época tinha muito B de biscoito, né? Ou depois, mais à frente, foi o B de banana, mas aí nessa formação dessa identidade, eu ainda
fazia esse diálogo e a gente fez a primeira formação para a juventude LGBT, que não foi uma formação do partido, foi uma formação dos movimentos sociais, mas que era um movimento social que era construído por pessoas que eram do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, como historicamente nós fazemos, né? Nós viemos dos movimentos sociais, integramos o partido e não saímos desses movimentos porque é o que nos constrói e que nos consolida. E aí, a partir desse momento, eu comecei a ter uma vivência maior com o movimento LGBT e fui me tornando uma pessoa pública para fora do partido com essa pauta. Então, acho que minha trajetória basicamente é essa. No movimento estudantil, que eu esqueci de falar, eu estava em Minas Gerais, ali na cidade de São João del Rei, e aí eu começo também ali muito na observância com a União dos Estudantes Secundaristas, que é a UNES, que era uma entidade municipal, que fez uma parceria com o movimento gay da região das Vertentes, que na época era o Carlos Bem, que também era do PT, que tinha uma ONG, e eu queria entender como que a gente conseguia fazer essa inclusão dos estudantes LGBTs dentro da entidade, né, do movimento secundarista, como que a gente conseguia fazer essa aproximação para combater a homofobia dentro da escola mesmo. E, enfim, a gente foi se estruturando até que eu cheguei no movimento em si e comecei a atuar com a pauta. Atuei durante muitos anos como uma ativista lésbica, porque no processo da bifobia foi me dito que dentro do movimento era necessário eu assumir essa identidade política, porque ninguém levava uma pessoa bissexual a sério, porque eu poderia sofrer violência das lésbicas, que me disse isso foi um homem gay, porque as lésbicas não iriam aceitar uma mulher feminina, feminilizada, bissexual, então que seria mais seguro eu assumir essa identidade política. E nesse processo e na minha falta de conhecimento, ainda muito pela minha juventude, eu assumi essa identidade e me afirmei enquanto uma mulher bissexual durante muito tempo, ou lésbica durante muito tempo, até entender que uma pessoa bissexual precisa sair do armário 2 vezes. Uma para assumir que também gosto de mulheres e depois para refletir que sim, eu também gosto de homens e que não necessariamente é um processo de uma heterossexualidade compulsória, mas sim da possibilidade de se ter mais de um afeto por pessoas diferentes, independente do gênero e da sexualidade. Nós temos alguns desafios que são persistentes, né, que ultrapassam essas décadas. A gente tem aí, vou fazer rapidamente aqui um resgate histórico do movimento sexual, né, que ele se inicia em 1999 nos Estados Unidos por 3 ativistas, e desde então a data tem se consolidado mundialmente o marco de afirmação da resistência da visibilidade de combater a invisibilidade bissexual. Em 2025, a visibilidade bissexual ela vem se mantendo com o significado estratégico da afirmação política. E aí, em 2023, foi feito o Manifesto Bissexual Brasileiro, que vem denunciar o que é o monossexismo, né? Como que ele se estrutura na nossa sociedade e como ele nos coloca numa situação de invisibilidade. O manifesto ele afirma que somos pessoas. Desculpa, o barulho está incomodando? Está atrapalhando? Não, tá sem barulho, tá tranquilo. Tá. Posso continuar da onde eu estou? Porque aqui estava no movimento. Pode, a gente faz corte, não te preocupa. Tá. O manifesto ele afirma que somos pessoas para que o gênero não é um fator dominante de atração afetiva e sexual, e ele vem pontuar algumas das nossas dificuldades na questão da invisibilidade, né? Então, ele traz esse recorte da regionalidade, onde pessoas do Norte e Nordeste, a luta de pessoas do Norte e Nordeste bissexual, ela acaba ficando mais invisibilizada, tendo menos alcance
nessa organização. Então, nós tivemos em 1999 um ato aqui no Brasil na pauta da bissexualidade com uma pesquisadora, Regina Facchini, que foi uma das que traduziu o Manifesto Bissexual aqui para o Brasil. Mas outros movimentos para além desse, que acontecia, salvo engano, me perdoe agora, não recordo efetivamente o local, mas eu acredito que foi em São Paulo mesmo, a gente não consegue mapear. E aí, um dos motivos desse nosso não mapeamento, especialmente no Norte e Nordeste, ele tem um recorte de raça, que é muito da questão da dificuldade da produção textual, acadêmica, nos campos de pesquisas da população negra, dos povos indígenas, de estar relatando sobre as suas vivências de sexualidade, sua corporeidade. E aí a gente percebe que muito do que a gente tem do movimento bissexual no Norte e Nordeste, ele é transmitido através mesmo da oralidade, pouco se tinha documentado. Hoje, atualmente, né, existe já mais movimentos, mais grupos de pesquisa, mais organizações bissexuais que ganham força e expansão com o Festival Bi e com a Frente Brasileira de Bissexuais, que nasce ali no período da pandemia, entendendo a importância dessa organização e pegando esse processo da pandemia, onde nós estávamos reclusos mesmo e trabalhando mais em home office. Então, foi mais possível mapear esses grupos organizados e foi aí que a gente conseguiu estruturar o primeiro festival bissexual, que, não por coincidência, em 2018, 2019, nós iniciávamos já um debate, alguns grupos, eu não fazia parte desse grupo, já me juntei já no finalzinho do processo de articular junto com o Conselho Federal de Psicologia normas que tirassem a bissexualidade como algo confuso ou como se fosse só uma fase, que dava suporte para o que se diziam naquela época a cura gay. Então foram dois momentos muito importantes de conquista aqui do movimento bissexual, que deu suporte de estruturação para esses novos movimentos que apareceram posteriormente. A invisibilidade dentro do movimento LGBTQIAP+, ainda é dos nossos principais desafios, né? Que esse movimento nos reconheça enquanto peça importante nessa luta, desde a revolta do Stonewall. É pontuado que as travestis que estavam à frente da revolução que aconteceu eram travestis, profissionais do sexo, algumas com identidades bissexuais, mas que houve um processo de apagamento dessas identidades, desses corpos, no processo de contar a história. Então, resgatar isso é importante para mostrar que as pessoas bissexuais sempre estiveram na luta LGBT. Em algum momento colocada ali no GLS enquanto S, e aí depois enquanto o bissexual, que era o parceiro, que ajudava, mas que sempre estivemos. Nós, mulheres, estávamos na construção desde o primeiro Senale, que é o Seminário de Mulheres Lésbicas, que posteriormente se tornou o Seminário de Mulheres Lésbicas e Bissexuais, muito numa luta das mulheres bissexuais mesmo. Nós estávamos desde o início, nós gostaríamos também de ser ouvidas, de sermos respeitadas nesse espaço. Então, a invisibilidade dentro do movimento ainda é uma grande questão. Em alguns lugares, a falta de respeito ou de credibilidade na atuação e na importância simbólica, e não só simbólica, do sujeito bissexual na luta, também é desconsiderado, que é uma das coisas que também afasta a população bi de se organizar de forma mais efetiva e pensar um pouco mais sobre seus corpos e sobre as políticas que precisamos acessar. E aí, dentro dessas violências simbólicas que ainda tem, somos ainda colocados uma população da promiscuidade, vetor de ISTs, e quando nós vamos para dentro dos espaços da saúde pública, a gente percebe a falta de informação e de capacitação dos próprios profissionais de estar nos acolhendo, né? De entender as especificidades das pessoas bissexuais
não só nas suas práticas sexuais, mas também em todo um contexto que comporta a medicina, seja ela para saúde mental, corporal, é, ou emocional. E aí, dentro desse campo, as pessoas bissexuais, racializadas, pessoas negras, elas ainda sofrem um duplo apagamento, tendo em vista que muitas vezes as pessoas negras também são negadas o direito a refletir sobre o seu corpo, a sua sexualidade e seus afetos. Então, reconhecer o acesso à saúde integral é uma das nossas pautas prioritárias, né? Entender como nossos corpos são transversais, mútuos e múltiplos, e a importância de ter profissionais que tenham compreensão desse acolhimento. E aí um exemplo mesmo, por exemplo, seria o acesso à ginecologia, né? Alguns ginecologistas, e aí tanto vou falar aqui voltado mais para as mulheres lésbicas e bissexuais, porque esse é o nosso recorte. As mulheres lésbicas e bissexuais ainda têm acesso a acessar a ginecologia e falar sobre suas práticas sexuais, porque não se tem profissionais capacitados que entendam a forma como nós nos relacionamos sexualmente e quais são as principais formas de transmissão de alguma possível IST e como nós podemos nos prevenir. Existem algumas técnicas de barreirinha, mas nenhuma dessas técnicas de barreirinha é de fato reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Então, pontuo aqui isso como uma necessidade. E até um pouco tempo atrás, como eu falei, o Conselho Federal de Psicologia ainda entendia que a bissexualidade era uma fase ou era uma confusão e era passível de ser corrigido, né? Que pautava e estabelecia, dava suporte para a tese da cura gay. Então, foi muito importante que o movimento gay conseguiu se organizar e conseguiu criar normas para que os profissionais da psicologia entendessem que isso não era uma confusão, que isso não era uma fase, e que sim, que as pessoas poderiam se relacionar com outras pessoas, independente do seu gênero e da sua sexualidade. Primeiro, eu gostaria de falar aqui, nesse momento da visibilidade bi, é muito importante dar visibilidade para as vozes alagoanas. O nosso recorte é falar com as mulheres, essa pessoa que eu vou citar aqui não é uma mulher, mas é uma pessoa que foi muito importante na pauta aqui em Alagoas, que é Renildo José dos Santos, que foi assassinado em 10 de março de 1993. Ele foi um vereador da cidade de Coqueirinho, salvo engano, Coqueiro Seco, é isso mesmo, de Coqueiro Seco, e ele foi assassinado quando ele assumiu a sua bissexualidade, quando ele falou que também se relacionava com homens. Ele era um homem casado, que tinha filhos, e quando ele falou isso, um outro vereador, dono de terras, falou que aqui era terra de cabra macho e mandou assassinar Renildo. Renildo não foi só assassinado, mas como a maioria dos casos de pessoas LGBTs, ele foi torturado, ficou muito tempo sumido, e todo o caso dele, que é muito grande e não cabe aqui, gerou uma grande comoção. Ele pediu apoio para a Comissão de Direitos Humanos da ONU. Infelizmente, a comissão não conseguiu chegar a tempo, ele já tinha sido assassinado, mas foi através do crime bárbaro que aconteceu com Renildo que outras premiações e os olhares para o campo dos direitos humanos se voltaram para essa pauta. A identidade bissexual do Renildo também sofreu apagamento. Ele passou a ser reconhecido enquanto homem gay e talvez por isso tenha tido uma repercussão muito maior, tenha tido uma abrangência sobre o caso ocorrido, mas hoje ativistas bissexuais que estudaram, que pesquisam a história, e aí a Rebinha é uma rede que faz essas pesquisas de bissexuais, tem uma referência muito grande em relação a isso e mostra os dados históricos que apontam que o Renildo ele era um homem bissexual. Aqui em Alagoas, nós estamos passando por um processo de iniciar a luta de pessoas bissexuais, apesar de sempre existir pessoas bissexuais dentro do movimento, essa dificuldade de nos colocar e de nos afirmar
e o apagamento histórico dessas identidades não fica difícil de mapear quais foram as ações e os resultados que as pessoas bissexuais já tiveram e colheram. Mas dentro dos espaços em que eu atuo e dos espaços de pesquisas que eu tenho frequentado, eu percebo que do ano passado para cá a gente tem tido avanços na pauta bissexual, especificamente nas mulheres. Então, nós tivemos esse ano a primeira roda de conversa no Festival Franco, em Arapiraca, organizada por ativistas e pesquisadores bissexuais da cidade. Então, foi uma roda que teve só pessoas bissexuais na mesa, que falamos unicamente e exclusivamente sobre bissexualidade, e o público-alvo eram jovens universitários, pesquisadores, então isso abre um leque para um movimento futuro de muito crescimento. Tivemos também a primeira construção da Caminhada das Mulheres Lésbicas e Bissexuais, daqui de Alagoas, onde um núcleo de ativistas bissexuais se encontraram dentro desse espaço como voluntárias e entendemos a importância dessa aproximação e organização. Então, aqui em Alagoas eu vejo que os nossos passos estão se iniciando, mas já temos, por exemplo, o dia, dentro do calendário municipal, o Dia da Pessoa Bissexual também, que foi um projeto de lei da vereadora Tata Melma, vereadora do PT, e que tem dado esse espaço para a luta e para a visibilidade. Em 2023, aconteceu em Brasília o primeiro Senabi, que foi o Seminário de Pessoas Bissexuais, que aconteceu no dia 22 e 23 de setembro, para fazer essa alusão do 23 de setembro, que é o Dia da Visibilidade, né? E lá teve os ativistas participantes, eu não estava presente, fez a Carta de Brasília do movimento bissexual, onde eles colocam que o movimento organizado deve ocupar espaços deliberativos das políticas públicas, e que é inadmissível que os espaços com grupos de trabalhos específicos continuem acontecendo sem a presença de pessoas bissexuais. E aí isso se estende, né, para a instância do PT e dos movimentos sociais. Dentro do partido, as organizações de mulheres fortalecem a agenda, né? Então, vejo que na atuação partidária, as mulheres bissexuais elas acabam ocupando mais esses espaços, principalmente os espaços voltados para as mulheres. Então, a gente consegue, de forma interseccionalizar o debate. Então, nas pautas raciais, a gente também consegue levar as nossas especificidades. E aí, temos essa atuação, mas hoje eu não vejo que o PT tenha um recorte específico de formação, de capacitação para a atuação da população bi. Assim como dentro do movimento LGBT, nós ocupamos os espaços, mas não temos... Não quero ser injusta de falar a palavra reconhecimento, não é isso, né? Até porque a nossa companheira Janaína Oliveira, uma mulher muito importante, e ela sempre foi muito parceira das mulheres bissexuais, sempre esteve à frente aí da luta, e não é sobre isso, mas ainda assim, uma falta de ocupação das pessoas bissexuais dentro do Partido dos Trabalhadores que consigam atuar com essa pauta de forma mais ativa. E aí as mulheres acabam optando mesmo por essa aliança dentro das pautas de gênero e sexualidade, fortalecendo os programas sociais, as políticas afirmativas, as articulações que não fragmentem essas agendas, articulações que fortalecem a esquerda, ao incluir essa sensibilidade plural e inclusiva. Então, tudo que é voltado ali para os direitos humanos, para as mulheres, para a igualdade racial, a pauta bissexual acaba interseccionalizando bastante. Dentro da proposta da educação, da cultura, né, a população bissexual ela tem um papel fundamental de romper, inicialmente, essas estruturas que tentam nos colocar dentro de uma caixa de exclusividade, de únicos, né?
Nós não somos só pessoas heterossexuais ou só pessoas homossexuais, nós não somos pessoas promíscuas, nós somos pessoas que podem ter afeto e se relacionar com outras pessoas. Isso é fundamental para a gente entender a base do respeito. Quando a gente consegue entender e acolher a pluralidade e a diversidade dos nossos afetos e das nossas escolhas, fica muito mais fácil as relações pessoais. Então, eu entendo que o movimento bissexual dentro da pauta da educação ele é muito importante para difundir mesmo, é um grande guarda-chuva mesmo para entender essa pluralidade de gênero e sexualidade que nós somos, né? Que nós não somos só um campo. E aí, se a gente for olhar na linha do tempo da historicidade, né? Nós éramos GLS, que era o gay, a lésbica e o simpatizante, que esse simpatizante existia aí as pessoas bissexuais, as travestis, e aí esse grande guarda-chuva se abre e começamos a entender que nós não somos só gays ou lésbicas ou héteros, nós somos pessoas bissexuais, nós somos não binários, nós somos travestis, somos transexuais, nós somos pessoas negras, somos pessoas com deficiência, a nossa forma de se relacionar afetivamente e sexualmente, ela é diferente para cada pessoa que a gente se relaciona. Então, nós não podemos ser só uma única, exclusiva coisa. Podemos até ser, mas ainda assim vamos ser uma pluralidade. Podemos sim ser uma pessoa homossexual, no caso das pessoas lésbicas e gays, mas as formas como essas pessoas vão se relacionar com outras pessoas, elas não vão ser de uma única forma, ela vai ser múltipla. E entender essa multiplicidade nos torna pessoas mais humanas, capazes de acolher outras pessoas. E isso, no papel da educação, é muito importante porque a gente acaba trabalhando a inclusão. No ponto da cultura, as pessoas bissexuais elas vêm produzindo cultura há muitos anos. Temos aí pessoas muito importantes na música, no teatro, e aí eu vou citar aqui Renato Russo, Ana Carolina, que são duas referências para mim, mas temos muitas outras referências e referências mais atuais também, que vem trazendo uma pauta da cultura, se colocando, inclusive falando da importância da sua afirmação da sua identidade, né? Essa afirmação, durante muito tempo, causa divergência nas pessoas, os atores e as atrizes que se colocam enquanto bissexuais, também passa por apagamento, também passa por... passa por apagamento, também passa por esse preconceito de negação da sua existência, dos seus afetos, e aí eu acho que é um caminho que nos ajuda a se aproximar de pessoas que também não têm acesso à rede de apoio, seja uma rede de apoio familiar, seja uma rede de apoio psicológica, seja nos grupos, né, nas organizações sociais, nos grupos de acolhimento. Então, a cultura tem esse papel de divulgar, de ser uma fonte de informação, e a educação esse papel de acolhimento. E a política de direito, né? De direitos políticas públicas, de acesso à saúde, de acesso à educação, de acesso a entender quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Então, a política nos dá esse empoderamento de existência e de permanência. Deixo aqui uma mensagem para você, mulher bissexual que está nos assistindo, que é importante que a sua voz seja ecoada, que você se coloque enquanto pessoa bissexual, seja em qual for o espaço que você ocupa, enquanto ativista, porque é quando falamos que nos identificamos e entendemos as dificuldades que temos nos espaços, seja eles individuais e coletivos. Quando nos reconhecemos, conseguimos nos fortalecer. Foi a partir desse movimento de identificação e de reconhecimento que a gente conseguiu juntar núcleos do Brasil inteiro de pessoas bissexuais e, de forma virtual, conseguiu juntar artistas de todos os lugares do Brasil de uma forma muito representativa para fazer o primeiro festival de pessoas bissexuais, levando todo tipo de produção que nós estamos fazendo pelo Brasil afora. Tipo de produção que não era visibilizado, que não era pautado, que não era contabilizado na atuação da população LGBT. Foi quando nós nos unimos
quando nós nos olhamos e nos reconhecemos que o nosso movimento criou força, criou voz e criou corpo. Então, é fundamental que todas, todos e todos se organizem, se posicione para que nosso movimento cresça e fortaleça toda a comunidade LGBT. Hoje a aula foi sobre a Semana da Visibilidade Bissexual, com Érica Nicásio, educadora e ativista bissexual.